E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, os preços no atacado no Japão saltaram 9,2% em junho em relação ao ano anterior, depois que os preços de importação subiram no ritmo mais rápido já registrado devido à forte queda do iene. Mostraram os dados do Banco do Japão, do famoso BOJ, tá? Os dados ali com Kuroda. O Japão viu os preços dos bens negociados entre empresas subirem 9% ou mais nos últimos 6 meses. E vem aquela velha história. O Kuroda ele falou que ele iria manter a inflação em 2%, tá? E nessa brincadeira toda depois eles iriam intervir. Só que você viu, já dá para você ter ideia que no caso aí já passou dos 2% há muito tempo. Você vê que no caso de inflação mês após mês já alcançou 9%. Tá? No caso da subida dos produtos em geral aqui no Japão, desde luz, gás e etc. E você vê que é a conversa fiada do Kuroda nessa história dos 2%. Eles vão deixar o pau torar, tá? No Japão. E só para o milagre de, como diz os irmãos Piologo, tá? Só um milagre por Jesus espacial para poder dar um jeito, tá? Na economia japonesa, porque se depender dos legisladores aqui do Japão, é só ladeira abaixo. Mas continuando, evidenciando que as pressões inflacionárias persistem à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia eleva drasticamente os preços da energia, matérias-primas e alimentos. Só vou fazer um adendo aqui, tá? Na parte do gás, parece que o pau vai torar aqui no Japão. Por quê? Parece que, de acordo com as informações, a Osaka Gás ela vai parar de importar por um tempo o gás da Freeport. Por quê? Parece que houve um problema em uma das suas instalações ali, então vai haver essa parada até outubro, tá? De importação de gás da Freeport. Então o que é isso? A importação de gás americano vai dar uma cessada aí. E se a Rússia brecar as importações de gás e petróleo do Japão, você já sabe para onde vai dar, tá? E essa parte da Freeport, como era só uma notinha pequena, não quis gravar um vídeo alardeando muita coisa, tá? Como era só uma notinha, eu já estou trazendo para você. Mas já dá para você ter ideia que esse ano o pau vai torar no Japão por causa do gás. Tanto que o governo, ele já anunciou também, tá? Que ele vai tomar medidas meio extremistas em relação ao gás, tá? No caso dos valores das multas, diz a lenda, por que eu falo isso? Diz a lenda que, no caso, aonde eu li, tá? No caso na Asahi, que a multa poderia chegar a 1 milhão de ienes para os infratores, no caso, não cumprirem as determinações do governo. Então, se a multa vai chegar até 1 milhão de ienes, vai apertar para muita empresa por aí. Então, alguma coisa não muito boa para esse ano ainda está chegando. Tá? Mas continuando. Os preços no atacado marcaram o 16º mês consecutivo de crescimento ano a ano. Então você vê que os preços no atacado já subiram por 16 meses consecutivos. A recente desvalorização do iene para os níveis nunca vistos em cerca de 2 décadas em relação ao dólar americano também inflacionou os preços de importação em detrimento do Japão, que tem poucos recursos. Todo mundo sabe, tá, que o Japão é escasso de recursos, tanto que o Japão perdeu a Segunda Guerra por causa que falta de recurso. Entrou numa guerra de grande escala sem recurso nenhum. Por que existiam os kamikazes? Porque não existia combustível suficiente. Então só existia o combustível só de ida para os aviões. E nisso, POC. Da mesma forma, tá? Eu não sabia que existia. Eu vim descobrir aqui no Japão que existiam os barcos kamikaze também. Você vê que os aviões eram bem evidenciados, os barcos não. Mas eu descobri que houve também barcos kamikaze também, no caso assim, para os navios, etc. Então você vê que
tem muita coisa aí por trás, que desde aquela época já era evidenciada a escassez de matéria-prima no Japão. Você vê que o Japão, na época da guerra, ele teve que mandar, ele confiscava tudo que era de ferro das pessoas, por quê? Para mandar derrubar, para mandar derreter, para poder fazer bala, fazer blindagem para os novos tanques, navios, etc. Né? Aviões. Então você vê que o povo japonês passou por muita coisa. E o Japão, ele tem essa parte de escassez de matéria-prima. Só que os cabeçudos dos políticos não veem esse tipo de coisa. Ele acha que o Japão vai conseguir comprar tudo de todos assim, lá vão ter. Tá? E você vê que não é bem por aí que está acontecendo, que você vê a caca que está acontecendo na Rússia. Então, continuando. Os preços de importação em ienes subiram 46,3%. O maior ganho desde os dados comparáveis se tornam disponíveis desde 1981. Então, desde 1981, quando começou a comparação de dados, você vê que o ien subiu 46,3%, o maior ganho nessa época, daquela época para cá. Então você vê que a perda é muito grande. O Japão tem que gastar mais para comprar menos. Então já dá para você sacar a coisa para onde está indo. Tanto que as empresas aqui do Japão, elas já anunciaram que vão ter aumento de preços nos produtos e, em contrapartida, elas vão reduzir o número de produtos em cada embalagem. Então são dois aumentos em um. Você vai comprar pagando mais por menos. E isso te obriga o quê? A comprar mais. E nisso você já sabe o que vai acontecer. O número se compara a um ganho de 19,1% nos preços da exportação, disse o BOJ. Então, o que isso quer dizer? Que o Japão gastou 46,3% a mais e ganhou 19,1%. Então, praticamente, o Japão gastou o dobro do que ele ganha. E, basicamente, é uma matemática simples. Da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. Tá? Então, já deu para você sacar que a parte econômica do Japão não está sinalizando que vai melhorar tão cedo. O preço dos produtos de petróleo e carvão subiram 22,2%, enquanto o ferro e o aço subiram 26,7%. O preço da madeira avançou 43,3%, embora o ritmo de aumento tenha diminuído em 57,2% em maio, refletindo a demanda apertada à medida que as atividades econômicas se recuperam. Mas é aquela velha história. A parte da atividade econômica está se recuperando, só que com o ien alto, dependendo, vai dar uma freada. E com isso, o que significa? Menos crescimento econômico. E como consequência, dependendo da situação para onde estiver seguindo, já sabe, né? Menos poder aquisitivo, menos as pessoas vão poder comprar, com as pessoas menos comprando, menos pedidos para as empresas, menos pedidos para as empresas. O que começa a acontecer? Menos hora de trabalho para as pessoas e com isso o que acontece? Desemprego. Então já deu para você sacar que como diz o BOJ, é um ciclo virtuoso. Só que agora, nesse caso, esse ciclo virtuoso deles vai gerar desempregos e recessão, infelizmente. Os preços da eletricidade, gás municipal e a água que acompanham os preços da energia, como o petróleo bruto e o gás natural, com defasagem, subiram 28,2%. Então já dá para você sacar por quê. Desde o ano passado eu venho anunciando aumento atrás de aumento. Praticamente desde setembro do ano passado, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, todos os meses subiram a energia, né, e o gás. Então já dá para você sacar que muita coisa pau vai torar. O aumento dos preços da energia foi limitado pelos subsídios do governo aos atacadistas do petróleo para reduzir os preços da gasolina e da querosene. Houve uma oscilação, tá? Eles tinham segurado realmente,
mas voltou a subir. Então já é sinal que o barril do petróleo deve estar dando uma subida horrenda e o governo parou de dar um subsídio. Tá? A última vez que eu vi o preço do barril do petróleo, tá, o que não é referente a essa matéria aqui, estava em 101. Só que se passaram vários dias desde que eu vi o preço desse barril de petróleo. Então, alguma oscilação houve ali, tá? Ele não ia permanecer no 101, com certeza. Mas o impacto dos preços altos da energia no exterior ainda foi sentido, pois o Japão depende fortemente de energia estrangeira para satisfazer as necessidades domésticas. Por isso que eu falo que a política que o Kishida tomou foi uma política totalmente errada. Ele não viu os interesses do Japão, ele viu o interesse dele, e de ser bonito para o exterior, não o interesse nacional, no caso assim, o interesse do povo japonês em relação à sobrevivência do próprio povo japonês. Então já dá para você ter ideia que o Kishida está tomando um rumo de política que ele acha bom para ele, não que ele acha bom para a população em geral do Japão. Vimos movimentos para repassar preços mais altos do aço e energia nos setores de máquinas e custos de matéria-prima nas indústrias de alimentos e bebidas, disse um funcionário do BOJ. Parece haver muitas empresas dispostas a aumentar ainda mais os preços quando revisam seus preços, como em julho e outubro, acrescentou o funcionário. Sim, por que disso? De julho a outubro já estão com aumentos, como é que se fala assim, programados. Trouxe alguns, não trouxe todos, porque ficaria muito chato trazer todos os aumentos. Então trouxe de algumas empresas só. Mas praticamente todas as empresas do Japão, tá, já programaram aumentos de julho a outubro. Então vai ter meses que o aumento será em setembro, tá? Em vez de julho. Então tem meses que será em julho e outubro, tem meses que será setembro e outubro, tem meses que será julho e setembro. Então vai depender muito da empresa, mas de qualquer maneira o pau vai torar. As empresas japonesas, tanto fabricantes quanto não fabricantes, estão sentindo o impacto dos preços nas compras mais altas. De acordo com a pesquisa de negócios Tankan do BOJ, divulgado no início desse mês, a leitura dos custos de insumos entre os principais fabricantes ficou no nível mais alto em cerca de 4 décadas. Então você vê que está o nível mais alto em 40 anos. As empresas japonesas têm repassado custos mais altos e aumentaram os preços no varejo, como consumidores lutando cada vez mais com o aumento no custo de vida. É uma questão chave, né, para a eleição que houve, tá? Só que como é que eu vou explicar para você? O Kishida ganhou. O Kishida ganhou, tá? Como fala assim, a coalizão do Kishida ganhou disparado. Então, o que vai ser daqui para frente? Daqui para frente, não, o Kishida não vai ter oposição. O que ele quiser fazer no Japão, ele vai fazer de olho fechado, com a mão nas costas. Tanto que a China já mandou um alerta para ele. Fique esperto com essa política armamentista que você está querendo fazer. A China já alertou o Japão. Abre o teu olho em relação à política armamentista que o Japão está querendo fazer. Porque o Japão está querendo mudar a legislação. Tá? Só que ele dependia de 2/3 da Câmara Alta e da Câmara Baixa. Só que ele conseguiu já. O ponto-chave estava na Câmara Alta, se ele ia conseguir ou não, e ele conseguiu. Então, como ele não vai ter oposição nem na Câmara Alta nem na Câmara Baixa, o que ele propor vai ser basicamente aceito, vai ser aprovado. Então daqui para frente, o que o bonitão do Kishida quiser fazer, nós aqui no Japão estamos sujeitos a isso, tá? Sem alguma oposição para tentar brecar, tentar barrar o Kishida. Sonho de qualquer presidente, qualquer presidente, primeiro-ministro ou ditador, como é que se fala assim, sonha em ter no país, comandar um país sem oposição, tá? Às suas leis
as suas aprovações de leis, o Kishida conseguiu. O número do índice de preço ao consumidor, excluindo itens voláteis de alimentos frescos, subiu 2,1% em abril. Em maio, um nível acima da meta do BOJ de 2%. É aquilo que eu já havia explicado, tá? Em vídeos bem anteriores. E nessa brincadeira toda, no mínimo já está 3. No mínimo. Tá? Eles fazem assim porque é de uma forma geral, englobando o Japão inteiro. Tá? Então eles vão fazendo as análises deles ali. Então você vê que já subiu a 2,1%. Eu havia relatado aqui na época que subiu. E ficou por isso. O BOJ não interviu em nada, porque ele fala que os preços vão baixar. Não sei quando, mas o BOJ fala. Palavra do Kuroda. Então eles estão deixando ponturar. Só que o BOJ ele já anunciou que, dependendo, ele vai tomar medidas adicionais para flexibilizar mais o iene. E o que isso quer dizer? Ele quer que o iene suba ainda mais. Deu até vontade de falar um palavrão para xingar o cara. Mas ele quer que o iene suba ainda mais nessa brincadeira toda. E com isso você já sabe qual que é a cabeça do BOJ. Ainda assim, o Banco Central colocou em dúvida a sustentabilidade da inflação, impulsionada por uma grande parte dos preços mais altos de energia e commodities, comprometendo-se com um poderoso afrouxamento monetário. Isso que eu acabei de explicar. Tá? Porque o BOJ ele quer que suba cada vez mais e se mantenha subindo cada vez mais. Ele não quer que abaixe de forma nenhuma. Então é aquela velha história, conversa para boi dormir. Ai, coitadinho da população, ele está sofrendo, nós vamos fazer alguma coisa para melhorar. Porra nenhuma, desculpa o termo, tá? Resumindo, a grosso modo, é isso que é o pensamento do BOJ. O iene caiu porque o BOJ manteve o curso, enquanto o Federal Reserve, no caso o famoso Fed, tá, dos Estados Unidos, já começou a aumentar as taxas, enfrentando o delicado ato de equilíbrio de conter a inflação sem prejudicar o crescimento econômico. O Banco Central Europeu também deve seguir o mesmo exemplo, tanto que no caso a moeda europeia ali, tá, ela deu uma desvalorizada tão grande que ela chegou ao mesmo nível do dólar. No euro, né? O euro chegou ao mesmo nível do dólar, da forma que desvalorizou. Então já dá para você sacar que uma boa parte do mundo aí, tá, vai sofrer horrendamente. E o Putin está com a faca e o queijo dele na mão. Tá? Se ele for um grande estrategista, se ele souber conduzir essa guerra e essa parte das sanções das commodities com a parte do petróleo e o gás dele, o cara vai transformar a Rússia numa potência. Tá? Queira sim, queira não. Por mais que algumas pessoas podem não concordar comigo, tá? Ele está com a faca e o queijo dele na mão. Só que as pessoas também não esquecem que, por mais que a Rússia esteja ganhando rios de dinheiro, ela não está tendo para onde gastar. Ela só está acumulando. Ela não está tendo aonde, entre aspas, investir. A não ser que, tirando a China e alguns outros países que estão dando um suporte por trás. China, a Índia está dando suporte para a Rússia e alguns outros locais também. O Putin começou a viajar, né, para alguns países para tentar ganhar esse apoio. Agora ele vai tentar ganhar o apoio da Turquia e assim vai. Tá? Mas você vê que vai depender da estratégia dele. Se o cara tiver uma estratégia boa, pô, ele vai levantar a Rússia, entre aspas, tá, para uma puta de uma potência. Mas vai depender da ajuda dele. Mas questão estratégica. Diferentemente do nosso Kishida aqui no Japão, que só está fazendo medidas para afundar o Japão. Tá? Ele não está usando de coisa estratégica para tentar alavancar o Japão, para tentar levantar o Japão de alguma maneira. Você vê que o orçamento do Japão ele vai aumentar muito na parte quê? Na parte bélica, na parte de armamentos. E nisso o que vai acontecer? Vai comprometer o PIB japonês, que poderia ser usado para melhoria das vidas das pessoas aqui no Japão, não. Vai para a parte bélica. E aí? Tá. Então, são coisas assim que, para minha cabeça, como é que fala assim, não são sustentáveis para um país crescer. Tá? Você vê que os Estados Unidos, ele é um país muito bélico, muito grande. Ele gasta
horrores com a parte bélica. Mas por quê? Porque ele vai se intrometer no país dos outros. Ele fala que ele é o xerife do mundo. Se ele parasse de gastar aquele dinheiro com armamento e gastasse com infraestrutura dentro do país dele, os Estados Unidos, estaria com o dobro da potência financeira que ela é. Mas não, vive da guerra. E aí? Então, já deu para você sacar muita coisa, né? É a mesma coisa também. A China começou a boicotar a soja. Ela colocou certos parâmetros na soja para poder fazer a compra. Então, nisso o que é? Vai prejudicar o Brasil? Vai prejudicar o Brasil. Porque o que a China fez? Ela correu, ela comprou tudo que ela podia de estoque de alimentos, ela tem estoque de alimentos para no mínimo 1 ano e meio, e agora ela vai ditar regras para poder comprar a preços muito mais baixos. Então você vê que a estratégia do país, está sendo um país estrategicamente falando inteligente, diferentemente do Japão. Então você vê que o Japão está caminhando para quê? Para afundar, em vez de crescer, por mais que o Japão tenha nome. Então, daqui a pouco o Japão vai ser conhecido por anime, em vez da potência tecnológica que ela é. Mas, fazer o quê? Vida que se segue, né? E nessa brincadeira toda, né, você já sabe para onde nós estamos caminhando aqui no Japão. Por isso que eu falo para você, invista seu dinheiro. Tome cuidado, porque nós não sabemos como é que vai ficar no Japão daqui para frente. Tá tudo muito incerto, tá tudo muito instável pro lado de cá. E dependendo do que eu já tô lendo por aí, tá, do que está acontecendo, garimpando as informações, a tendência é só piorar do que melhorar. Tá? E vida que se segue. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Tá certo? Em relação ao Japão, para você ficar sempre bem informado, para não ser pego de calças curtas aqui no Japão. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!